Muito obrigada, senador Paim. E quero dizer o quanto tem sido gratificante eu estar aqui desde o início, ouvindo com muita atenção o pronunciamento de todos os senadores e senadoras que aqui passam. Inclusive, o pronunciamento do senador Agrippino, que levanta uma preocupação que eu considero justa em relação ao setor elétrico brasileiro. Mas nada que o governo não encontre uma saída e não possa superar todos os problemas e todas as dificuldades. O que eu não posso deixar de comentar, senhor presidente, são aquelas análises, sobretudo de economistas, tentando vender a situação econômica, política e social do Brasil como uma verdadeira catástrofe. Eu tenho me dedicado muito a esse assunto e ocupado muito a tribuna para discutir essa questão, mesmo porque nós estamos praticamente em vésperas de eleições. E há uma tentativa, sem dúvida nenhuma, uma grande articulação no sentido do grande capital financeiro, das forças políticas oposicionistas que tentam vender um governo brasileiro como um governo sem controle, um governo problemático. É óbvio, sem dizer da situação econômica de outros países, porque se fizermos uma comparação do desempenho econômico do Brasil em relação a outras nações, principalmente num ambiente de crise econômica sistêmica do capitalismo, a gente vai ver que o Brasil tem tido condições melhores e tem tido muito mais eficiência de superar e ultrapassar a crise. Não é à toa que o Brasil foi alvo, não diria de denúncia, porque essa não é a palavra certa, mas de uma provocação por parte da União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio. E onde a União Europeia questiona não só os incentivos da Zona Franca, mas questiona incentivos à indústria automobilística, incentivos ao setor de TV digital, de eletroeletrônico, vários segmentos. E isso foi feito, efetivamente, para ampliar o mercado interno e de enfrentar da melhor forma essa crise econômica que por nós não foi provocada, que foi provocada pelo centro do capitalismo e que no mundo inteiro tem atingido principalmente as camadas mais sensíveis e desprotegidas da sociedade, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. No Brasil, diferente. Fala-se, escreve-se que o Brasil está em crise, que o Brasil está sem norte, está sem rumo, mas quando divulgam-se os dados, é o emprego que cresce, número de carteira de trabalho que cresce, carteiras de trabalhos assinadas, a inflação que cai. Então, que crise é essa? Eu prefiro ficar não com esse Brasil do papel, mas com o Brasil real. E o Brasil real, senador Wellington, eu tive a grata felicidade de ver, de assistir, de sentir na última sexta-feira, quando a presidenta Dilma esteve em Manaus, cumprindo uma extensa agenda. E lá, nessa agenda, deu para perceber e ouvir não apenas o que ela dizia ou o que outros diziam, mas ouvir o que o povo tinha a dizer a ela. Esse é o nosso Brasil. É o Brasil que, apesar de tudo, apesar de toda a crise, segue avançando, com um crescimento que não é de 2,5%, mas é de quase 2%. Qual o país que cresce isso? E qual o país que consegue crescer garantindo direitos sociais, sem subtrair nada, absolutamente nada? Aliás, para esses economistas, para a oposição, não interessa a condição de vida do povo, essa tanto faz. O que interessa para eles é a condição do capital. Quanto a mais o capital está lucrando aqui no nosso país. Eu concedo a parte a Vossa Excelência com muito prazer, senador Wellington. Senadora Vanessa, eu queria saudar a Vossa Excelência, saudar o senador Paulo Paim, senador Jarbas, e eu queria só lembrar aqui, aproveitando a deixa da fala do nosso senador Agrippino e a fala que faz Vossa Excelência, o ano passado, nessa mesma época, essa mesma lenga-lenga pessimista dos especialistas ocorria. Aliás, o meu pai, que hoje está internado, ele fez uma leve cirurgia,
Ele dizia: meu filho, se dependesse dos especialistas, o Brasil se acabava amanhã, o mundo se acabava amanhã. Ele até disse assim: eu agora só assisto futebol, porque se eu vou assistir... Olha que o meu pai não é nenhum ideológico, enfim, ele é um cidadão comum, hoje aposentado, 76 anos. Que veja, o que é que diziam em fevereiro do ano passado, março do ano passado? Que a inflação estava sem controle. Quem não se lembra do tomate? Que nós tínhamos uma situação que o país não ia crescer negativo. O Brasil controlou a inflação, o Brasil cresceu positivo, o câmbio tem estado numa posição normal. E o mais importante, como lembra Vossa Excelência, gerando emprego, gerando renda para o povo, produto interno bruto para o povo, crescimento econômico, é gerar emprego, é mais carteira assinada, é mais gente trabalhando e ganhando, é salário subindo, é salário mínimo tendo crescimento real, é melhorando a vida das pessoas em todos os aspectos, inclusive dos investimentos. Amanhã nós vamos receber a nossa presidenta no Piauí e ela vai lá anunciar um conjunto de ações importantes para o desenvolvimento daquele estado. Quero aqui apenas citar, nesse exemplo que foi dito da dívida, peguem os 20 países mais ricos, não falo nem dos mais pobres não, os 20 países mais ricos do mundo, quem tem a melhor situação em relação ao PIB e à dívida, é o Brasil, Os Estados Unidos, que cantam aí toda essa fantasia, é o país mais endividado do planeta. É um país que o Congresso, de vez em quando, assusta o mundo, porque não aguenta mais de pagar tanto juro. 80 bilhões lá é por mês, de dólares, 80 bilhões de dólares lá é por mês. Então é disso que eu quero dizer aqui. Sou do time dos otimistas, do time desse Brasil que olha para trás e vê o quanto avançamos, e que olha para frente e tem toda a tranquilidade para enfrentar os desafios, do time da nossa senadora Vanessa Graziotti do Amazonas. Muito obrigado. Nós é que fazemos parte do time da presidenta Dilma e para muito além de sermos otimistas, senador, nós somos realistas. É isso que falta à oposição. Ser realista agora é óbvio. Quem está aí pleiteando ocupar um cargo que já está muito bem ocupado, óbvio que não tendo nada real procura se criar, e de fato essa tal dessa crise é algo que eles procuram construir. Não que nós estejamos dizendo que vai tudo bem mesmo, porque não vai, porque o mundo vive uma crise, mas comparativamente a situação econômica e social, principalmente do Brasil em relação a outras nações do mundo, sobretudo aquelas que têm um ambiente muito parecido e uma condição muito parecida com a nossa, o Brasil vai muito bem. E a presidenta Dilma falava durante a viagem da sua extensa agenda dos próximos dias. Aliás, terça-feira, amanhã, ela não irá apenas ao Piauí, salvo engano, irá também ao estado de Alagoas. E lá em Manaus, eu aqui quero falar um pouco do que foi a sua agenda, a agenda dela. Eu a acompanhei juntamente com o senador Eduardo, com o senador Alfredo Nascimento e toda a bancada dos deputados federais. Uma agenda que começou na quinta e que na sexta-feira contou com a realização de atos e eventos muito importantes, não somente de anúncios, mas de coisas concretas que foram inauguradas. O primeiro, e lá acompanhada do ministro das Cidades, ministro Aguinaldo Ribeiro, do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ministro Thomas Traumann, o presidente da Caixa Econômica Federal, doutor Jorge Hereda, assim como vários secretários da Caixa, do Ministério das Cidades, e o presidente da Confederação Nacional da Indústrias, a CNI, doutor Robson Andrade. A presidenta fez uma visita técnica à Arena da Amazônia, que só não foi inaugurada porque precisa cumprir 3% do que está faltando. Dos 100%, 97% já foram efetivados, faltando apenas 3%, mas fez questão de visitar a Arena e ver de perto como Manaus está sendo preparada para a Copa do Mundo. Anunciou um montante de recursos importantes que serão liberados ainda este ano,
participou, inaugurou efetivamente, entregando chaves de mais de 5.000 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e, juntamente com o presidente Antônio Silva, da Federação das Indústrias do Amazonas, e Robson Andrade, da Confederação Nacional das Indústrias, inaugurou o Barco e Escola Samaúma 2, que é um barco construído também com crédito disponibilizado pelo Banco Público, pelo BNDES. Dizer, senhores senadores, senador Wellington, que eu tive muito orgulho de estar ao lado da presidenta, de saber que, dentro das nossas limitações, a gente tem podido não só ajudar, mas acompanhar esse momento importante para a nação brasileira e para o povo brasileiro. Tive muita alegria de, com ela, participar de todos os atos e em todos os lugares que nós chegávamos, tinham, por exemplo, trabalhadores que erguiam faixas contra a privatização, por exemplo, se manifestando contra a privatização da distribuição de energia elétrica na cidade de Manaus. Ou seja, até isso essas manifestações passam, quando pacíficas, passam a compor este cenário, este novo cenário para o povo brasileiro e para a nossa nação, um cenário onde a democracia tem importância, onde o povo é ouvido e onde o governo procura fazer aquilo que o povo quer, aquilo que o povo necessita. A visita à Arena, e eu dizia que 97% do cronograma já foi cumprido, esses 3% que estão faltando são a conclusão e a finalização da instalação das grades de proteção nas arquibancadas e nas rampas de acesso ao pódio. Apenas isso. Já foram iniciados os testes de iluminação e dos sistemas internos do estádio, assim como a limpeza geral da arena, o calçamento do pódio e o acabamento do gramado. No domingo, depois da ida da presidenta na sexta-feira, quem visitou as obras da arena, quem visitou a Arena da Amazônia foi o secretário-geral da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Dr. Jerome Valk, e o secretário executivo, acompanhado do secretário executivo do Ministério dos Esportes, Dr. Luiz Fernandes. Ambos, tanto o secretário e o presidente Aldo e o ministro Aldo foi, uma semana antes da presidenta Dilma fazer essa visita, cumprir uma agenda a Manaus, ambos, nessa última visita, tanto o secretário-geral da FIFA quanto do Ministério dos Esportes, elogiaram o nosso desempenho, a preparação, o desempenho da cidade de Manaus na preparação da Copa do Mundo. Elogiaram Manaus como uma das 12 cidades sedes da Copa do Mundo. E eu falo isso porque, além da visita do secretário-geral à Arena, também foi feita uma visita à Ponta Negra, que é uma das áreas turísticas mais frequentadas na cidade de Manaus, não só pelos turistas, mas também pelo povo daquela cidade. Lá na Ponta Negra vai funcionar o que nós chamamos de FanFest, que será feita a grande festa da Copa do Mundo, que é parte da programação que a FIFA faz em todos os países, em todas as cidades que sediam a Copa do Mundo. O secretário Jerome afirmou não ter qualquer dúvida de que Manaus executará com sucesso os Jogos da Copa do Mundo. Aí eu faço questão de repetir aqui dessa tribuna o que ele declarou à imprensa na cidade de Manaus. Abre aspas, que Manaus tem um estádio muito bonito e que vai acolher um dos principais jogos na primeira semana da Copa do Mundo e que ele diz, sinto que a cidade está sim preparada para esse grande jogo, para todos os 4 jogos e, sobretudo, para o grande jogo na primeira semana de Copa que ocorrerá em Manaus entre Itália e Inglaterra. E aí talvez as pessoas não entendam porque eu digo isso, tenha sido a melhor resposta que Manaus pode dar às diversas críticas que recebeu por ter sido escolhida numa atitude muito ousada, correta, madura, lúcida do então presidente Lula como uma das sedes da Copa do Mundo. E eu digo isso porque foram muitos os questionamentos repercutidos não só pela mídia nacional, mas sobretudo pela imprensa internacional, a partir, inclusive, de uma declaração que eu considero infeliz do próprio treinador técnico do time da Inglaterra,
que criticou a cidade de Manaus, não pela cidade ou pelas pessoas, mas criticou pelo nosso clima, pela nossa localização, dizendo que é um clima muito úmido, muito quente, que os jogadores teriam dificuldade de adaptação e que a cidade também teria dificuldade em receber as pessoas. E penso que com a presença da presidenta Dilma, constante do ministro Aldo Rebelo, essa última visita feita pelo secretário-geral Jerome Valk mostram que Manaus será, sem dúvida nenhuma, uma sede que só dará alegria para o Brasil e para o povo amazonense, porque além de termos instalações adequadas a receber jogos da Copa do Mundo, nós temos lá uma gente que é muito altiva, uma gente muito alegre, uma gente que sabe receber os visitantes. Aqui, de todos os senadores que estão aqui no plenário, sei que todos já visitaram Manaus e todos trazem ou levaram consigo não só as lembranças de uma natureza bela, mas de um povo alegre, um povo que sabe receber com uma gentileza que pouca gente recebe os visitantes. E Manaus teve a sorte, seu presidente, de receber, eu digo, dos melhores jogos que acontecerão na primeira fase. Além do jogo Inglaterra-Itália, que vai acontecer no dia 14 do mês de junho, no dia 18 acontecerá o jogo entre Camarões e Croácia. No dia 22, Estados Unidos enfrenta Portugal lá na cidade de Manaus. E no dia 25, Honduras enfrenta a Suíça. Ou seja, essa parte da agenda da presidenta e complementada com a visita do secretário-geral da FIFA, creio que enterra e põe fim em toda a polêmica que até então foi gerada em torno da cidade de Manaus. A seleção brasileira, assim como de vários países do mundo, está acostumada a jogar em cidades como Santa Cruz de la Sierra, por exemplo, que tem uma atitude da qual nós não estamos acostumados, mas é necessário que esses jogos aconteçam nas cidades que têm essa diversidade climática de localização. Enfim, então não tenho dúvida nenhuma que Manaus saberá e sairá vitoriosa, como todo o país, na realização da Copa do Mundo. Mas em Manaus, senhor presidente, a presidenta Dilma, numa entrevista que deu à imprensa, e tendo acertado tanto com o governador quanto com o prefeito, anunciou investimentos novos de aproximadamente 420 milhões de reais na mobilidade urbana. Isso somando-se a 1 bilhão que está disponibilizado para o governo do estado e para a prefeitura já há muito tempo. Além desse 1 bilhão disponibilizado, a presidenta Dilma anunciou novos 420 milhões de reais em mobilidade urbana. Esses recursos serão investidos na implantação de corredores de ônibus, em obras que serão realizadas pelo governo do estado e pela prefeitura. Estes corredores darão maior fluidez ao trânsito e reduzirão o tempo que os moradores de Manaus hoje gastam para transitar pela cidade. Dos 420 milhões de reais, 207 milhões serão em recursos do orçamento do governo federal, ou seja, da OGU, do Orçamento Geral da União, e 212 milhões em recursos disponibilizados através de financiamentos com juros muito mais baixos, ou seja, com prazo de 30 anos para o pagamento, 4 anos de carência e juros de 5,5% ao ano. Somente para a Prefeitura de Manaus serão direcionados 120 milhões de reais para a implantação de aproximadamente 48 quilômetros de corredores, sendo que 60 milhões aproximadamente em recursos do orçamento e o restante em financiamento à Prefeitura de Manaus nas condições que eu acabo de aqui relatar. Com esses recursos, senhor presidente, serão implantados 4 grandes corredores, e todos eles com vias exclusivas, expressas para o transporte coletivo, todos eles, porque, aliás, é bom que se diga, uma das normativas para que projetos de mobilidade urbana, projetos entrarem dentro do PAC, uma das exigências do governo federal é que haja
que sejam previstas vias exclusivas para o transporte coletivo. Isso é muito importante, porque é óbvio que quem tem carro precisa de um bom trânsito. Agora, se quem tem carro sofre com um trânsito que não anda, imagina quem anda de ônibus, esses sofrem ainda muito mais. Os 4 corredores, senhor presidente, um dos 4 corredores previstos e com recursos do governo federal, envolve a Avenida Constantino Neri, Torquato Tapajós, Max Teixeira e Noel Núteus, que são dos principais corredores urbanos da cidade de Manaus. Outro passa pelas avenidas Brasil, Coronel Teixeira e Boulevard Álvaro Maia. O terceiro na Avenida Altaz Mirim e o outro na Avenida Recife e Paraíba, ou seja, toda a cidade de Manaus está prevista para receber obras desse projeto de mobilidade urbana com recursos do governo federal. Para o estado do Amazonas, senhor presidente, foram autorizados aproximadamente 295 milhões de reais, sendo que a metade do orçamento geral da União, que significa dizer recursos a fundo perdido, e a outra metade de financiamentos. Esses recursos viabilizarão a implantação de quase 20 quilômetros de corredores de ônibus, que serão corredores leste-oeste, Complexo dos Franceses, que vai da Avenida das Flores até a Avenida do Turismo, e Colônia Antônio Aleixo até a Bola do São José. Quanto esse projeto é muito importante, porque um dos maiores problemas da cidade de Manaus, sem dúvida nenhuma, é a questão da mobilidade urbana. Manaus, para quem não sabe direito o que é aquela cidade, é uma cidade que hoje tem aproximadamente 2 milhões de habitantes e se diferencia das demais, porque é uma cidade que cresceu com uma velocidade muito maior do que as outras cidades brasileiras, ou seja, sem ter tido tempo e condições objetivas, efetivas para se preparar para esse crescimento. Quanto à entrega do programa e a participação da presidente no programa Minha Casa Minha Vida, a presidenta Dilma fez uma inauguração e entregou em Manaus 5.384 unidades habitacionais do residencial Viver Melhor 2, que esse residencial, esse conjunto habitacional, está incluído dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E só esse conjunto, senador Mozarildo, tem mais de 9.000 unidades habitacionais. Já havia sido entregues 3.000 e poucas unidades e agora mais 5.000 e poucas unidades. E no entorno deste programa Minha Casa Minha Vida, outros conjuntos populares foram levantados, o que significa dizer que na região norte, esse conjunto está localizado na região norte da cidade de Manaus, num novo bairro vizinho ao bairro de Santa Etelvina. Nessa região, construiu-se, num curto espaço de tempo, quase que uma nova cidade, uma outra cidade. Porque somente do Viver Melhor, que é o conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, com quase 10.000 unidades, somando-se com as outras unidades ao lado, com todos os equipamentos que foram feitos, somente nessa área serão mais de 40.000 pessoas que vão viver naquela localidade. Isso é maior do que a maioria dos municípios do estado do Amazonas, senador Paim. Maioria dos municípios. E é importante, e a presidenta, a gente entrou em alguns apartamentos e viu a qualidade. E ela parou uma hora, senador Paim, e disse assim, olha que mudou muito, hein? Porque no começo, essas casas, esses apartamentos, as janelas eram pequenininhas. As janelas hoje são enormes, janelas de boa qualidade. O chão era de cimento apenas pintado com aquela tinta vermelha. Hoje tem porcelanato no chão. As paredes, a mesma coisa, não é no cru. Ou seja, são casas que têm quase 50 metros quadrados, é algo... Eu mesma morei, logo que me casei, num apartamento, senador Paim, de 55 metros quadrados, ou seja, é o sonho de muita gente, de muitas famílias sendo realizados. Grande parte recebem a casa gratuitamente do governo federal e outra paga prestação que é muito mais baixo do que o valor de um aluguel mensal. Um aluguel de 400, de 500, 600 reais, contra uma prestação dos que vão pagar de 100, de 50, de 70 reais. Ou seja, algo que deu muita emoção. E aí, senhor presidente, eu já caminho para as conclusões.
até também por exigência do programa, todo o equipamento, o empreendimento tem que estar equipado com absolutamente tudo, ou seja, é uma área, por isso que eu digo, é uma outra cidade, com infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, de esgoto sanitário, drenagem, energia elétrica, disponibilidade de acesso ao transporte público, grandes vias, inclusive uma das vias, a Avenida das Torres, a Avenida das Flores, passa ao lado desse belo e grandioso empreendimento. Será implantado brevemente tarifas sociais de água e de energia para favorecer as pessoas, assim como uma creche, porque também o governo disponibiliza para as prefeituras recursos para a construção e manutenção inicial de creches. Então, em breve também será implantado creches naquela área. E a presidente, durante seu discurso, quero dizer que me chamou muita atenção pela forma, uma forma simples, né? Falando para as pessoas diretamente em que ela fez o discurso, mas a forma como ela tocou as pessoas e como ela falou o que poucos políticos falam. Ela disse, olha, não precisa me agradecer, as pessoas vêm e me agradecem. Eu quero dizer que eu sou a presidente do Brasil, eu fui eleita para fazer o que o povo precisa, e o povo precisa de casa. O dinheiro é público, e o dinheiro público vem de onde? O dinheiro é do povo brasileiro, tem que voltar para o povo brasileiro. O dinheiro é do povo e tem que voltar para o povo, e está voltando da melhor forma possível. Além de que, ela enfatizou com muita força, construir casa é também gerar emprego, é proporcionar um sonho realizado às pessoas, não é? Então, são poucos os políticos, senhor presidente, que dizem, olha, eu fiz isso porque isso tem que ser feito. Pouquíssimos os políticos que dizem isso. E disse ela, junto com a chave, e a gente foi testemunha disso, vinha o cartão do programa Minha Casa Melhor, para a compra dos móveis, da máquina de lavar roupa e assim, dos equipamentos, do aparelho, e assim tirar um pouco a mulher das obrigações que muitas vezes tem sozinha dentro da sua casa. Esses números são impressionantes. De acordo com os dados, senhor presidente, em 2011, o programa pulou para 2.750.000 casas financiadas no Brasil. Nunca se viu um programa tão forte de habitação popular como nós estamos vendo agora. E, por fim, no meu pronunciamento e do que foi a agenda da presidenta, nós nos deslocamos até a sede da Marinha Brasileira, o Batalhão de Operações Ribeirinhas, para inaugurar o barco Escola Samaúma II, que é um barco-escola construído em parceria da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, com recursos oriundos do BNDES. É um barco especializado em panificação que anda não apenas no interior do Amazonas, mas também de Roraima, também do Acre e Amapá, para ensinar, dentro do programa Pronatec, para capacitar as pessoas. Esse barco Samaúma II, em especial, está equipado para a formação na área de panificação, cozinha, senhor presidente, de alimentos, e para a indústria, e para a mecânica de motores de embarcações, a diesel, de popa, de rabeta. É fenomenal, porque muitas vezes a gente diz, por que um barco? Só quem vive na região sabe o porquê de um barco, o que significa para uma cidade como Feijó, lá no Acre, como Tabatinga, lá no Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, receber um barco com uma escola e a sua juventude estudar e ser formada para o dia a dia. Uma atividade tão importante, senhor presidente, que ela, ouvindo o pedido dos empresários, da CNI, da FIAN, prometeu que o banco e que o governo disponibilizará recursos para o Samaúma III. Isso é muito importante, porque não é a Federação das Indústrias, é o povo brasileiro que ganha com isso. E, por último, senhor presidente, o inventário que a presidenta Dilma apresentou das ações do governo federal no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, mostra na prática, o tamanho do compromisso do governo federal. Eu aqui com o Brasil e principalmente com o Amazonas e com o Manaus. Eu aqui quero dizer o seguinte, nós tivemos recentemente 2 grandes inaugurações na cidade de Manaus, levadas a cabo, senador Paim, pela Prefeitura de Manaus. E dessas 2 maiores e grandes inaugurações, lá estão
os recursos do governo federal. E eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Ou muita gente até diz, tem que mandar mais. Manda. Não é? E eu aqui estou me referindo à inauguração do mercado municipal, cujas obras se arrastaram durante mais de 7 anos, mas os recursos foram disponibilizados pelo governo federal, e a inauguração da Ponta Negra, que eu aqui falei e disse que até o secretário-geral da FIFA elogiou, porque lá será o FanFest, lá terá a grande festa da Copa do Mundo organizada pela FIFA. Também a Ponta Negra foi revitalizada, foi recuperada com recursos do governo federal. Portanto, quero dizer, senhor presidente, que, por fim, a presidente foi muito questionada e respondeu, até saiu num dos canais de televisão do nosso Brasil, uma longa entrevista com ela, salvo engano, no Jornal da Globo, ela falando da importância e da justeza do Congresso Nacional aprovar a PEC de prorrogação por 50 anos da Zona Franca de Manaus. Uma entrevista que me trouxe muita emoção, porque estava lá, na telinha da televisão, defendendo a Zona Franca, os 50 anos de prorrogação para a Zona Franca, a própria presidenta Dilma. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que ela, que toda a sua equipe se empenhará, assim como todos nós, que apoiamos o governo muito aqui no Congresso Nacional, para ver esse projeto de emenda constitucional aprovado o quanto antes possível. Muito obrigada, senador Paim. Senador Paim, se Vossa Excelência permite, pedir para que conste na íntegra o pronunciamento, que eu não fui capaz de fazê-lo no todo. Obrigada. Muito bem, senador.